Boa noite, já, né? Diferente do cara que teve nesse palco aqui ano passado, que dispensava apresentações, que é o Rodrigo Oliveira, que é um ídolo, um cara que tem um trabalho de referência para a minha geração toda, eu preciso me apresentar. Eu sou Felipe Ramé, sou cozinheiro, nascido e criado em Minas Gerais, em Belo Horizonte. Me formei em gastronomia em Águas de São Pedro, no interior de São Paulo, isso há 15 anos atrás, primeira turma em Águas. Desde então eu venho em busca de formação, em busca de tentar fazer da melhor maneira, de tentar fazer da maneira mais inteligente, mais assertiva. E aí passei um tempo em São Paulo capital, trabalhei lá no Dom com o Alex por 3 anos, fiquei uns anos fora do Brasil, e já estou há 7 de volta para a terrinha, porque eu acho que a minha missão era estar de volta em Minas, resgatar as minhas raízes. Eu me cobrava porque em alguns momentos eu sentia que eu sabia mais de cozinha italiana e espanhola do que da cozinha do lugar onde eu nasci. Então isso era uma coisa que... E também saudade de casa, vontade de deitar no colo da mamãe, de repensar a vida, o próximo passo. E aí voltei para Minas e com um projeto em Muriaé, que é uma cidade pequenininha na zona da Mata Mineira. Tive por lá o Benedita Bistrô, que é um lugar que eu pude colocar em prática tudo aquilo que eu pensei nesses anos de São Paulo, na Europa. A gente tinha uma horta orgânica que produzia boa parte de tudo que era servido no restaurante. A gente trabalhava com reciclagem de lixo, as cocções todas no fogão a lenha, forno a lenha, então era um projeto muito bonito. E depois disso, o BH, eu quis montar, ao invés de passar um prato, uma receita, que eu acho que vocês podem assistir, Netflix tem chefs muito melhores que eu dando receita, na internet você tem um acervo brutal. Obviamente que eu vou fazer alguns pratinhos, mais a finalização e a montagem, mas eu queria contar um pouco desses últimos 6, 7 anos em BH, especialmente de 3 projetos que eu estou à frente, né, que é o Trindade, restaurante de cozinha brasileira, o Alma Chef, que é um centro de gastronomia, e o Green Up, aproveitei para fazer meu jabá aqui, que é um restaurante de comida natural, que está há 6 meses com a primeira loja. A gente tem pensando aí em conveniência, pensando que hoje em dia a gente tem menos tempo, dificuldade de comer bem que eu digo de maneira saudável, nutritiva durante o dia, né? A oferta de comida rápida no Brasil ainda é muito limitada. Considerar o nível de doença que a gente acaba tendo que conviver hoje em dia. Então, assim, boa parte disso tudo é por conta, acredito eu, de uma má alimentação. O Green Up vem para preencher essa lacuna aí e ofertar de maneira conveniente uma comida saudável e nutritiva, tá? Então eu tenho, assim, primeiro falar do momento de Minas Gerais. Assim, além de mim, tem outros chefes que contribuem muito para desenvolver a cena de gastronomia em Minas, em BH. São jovens chefes, não estou tão jovem assim mais, adoraria, a gente acha que é eternamente menino, né? Mas são jovens chefes que tiveram a oportunidade de ir para fora, se especializar, São Paulo, fora do Brasil, e voltaram para Minas para reinterpretar as receitas clássicas, para descobrir ingredientes novos e para lançar um novo olhar sobre uma cultura tão rica e tão representativa na gastronomia brasileira. Assim, acho que a cozinha mineira não é puxando para o nosso lado, mas ela é uma cozinha universal, né? Você tem de norte a sul do país restaurantes, é uma cozinha muito bem aceita, é uma cozinha trivial, né? A cozinha aqui do Rio, eu arriscaria dizer que tem muita influência portuguesa. Na Bahia a gente tem uma cozinha com uma pegada africana muito forte, no sul mais europeia. Minas eu acho que fala muito de cozinha de quintal, né? Minas você tem uma cozinha tropeira, foi uma cozinha de superação, uma cozinha, eu brinco que é um caldeirão cultural, né? Você tem ali influência indígena, que habitavam ali na época dos tropeiros, da descoberta dos minerais todos, dos metais preciosos. Você tem os escravos que vieram para explorar, você tem os portugueses. Então você tem um frango com quiabo. A gente está falando de uma carne, que é um animal de fácil domesticação, o frango, e o quiabo, um ingrediente trazido pelos africanos, né? E aí, cozinha mineira tem isso que eu acho, não sei se vocês sentem isso quando vão a Minas, que é uma comida que faz carinho por dentro, que te acolhe, que te abraça, uma cozinha de conforto. E um outro ponto, assim, só estou falando bem de Minas, né? A gente tem problema lá também, viu, gente? Mas aqui, lá não é essa maravilha toda, não. Mas
Cozinha mineira tem um outro ponto que eu acho muito legal, os pratos eles são todos para compartilhar, são pratos para dividir. Eu acho que isso é uma das coisas mais legais quando você está sentado à mesa, né? Que é dividir, dar na mesa do outro, trocar panela, né? Acho que dar na boca do outro, trocar panela, acho que isso reforça essa experiência, né? Isso sociabiliza, isso faz a gente, mais humano. Eu queria começar passando um vídeo que fala de um projeto muito bonito que a gente fez. A gente tem uma das principais feiras de gastronomia no mundo, que chama-se Madrid Fusion, que acontece em Madrid todos os anos. E essa foi uma ação do governo de Minas para a gente apresentar um pouco dos nossos ingredientes, um pouco da nossa cultura, e aí foram 12, 15 chefes para Madrid. Tivemos essa linda oportunidade de apresentar o que Minas tem de melhor. E esse é um vídeo que a gente produziu com a Brócolis, que fala um pouco dessa história de simplicidade, mas vocês sabem melhor do que eu que por trás do simples existe um trabalho enorme, né? A coisa pode parecer muito fácil, mas é assim, então é uma releitura de um frango com quiabo, né? E aí vocês vão ver todo um processo, a gente usa as partes do frango menos nobres, pescoço, dorso, pé, para fazer um caldo, e aí sim cozinhar o meiozinho da asa, a tulipinha. A gente finaliza com, aí eu me apropriei de uma brincadeira da Roberta, que é um caviar da Roberta Studebrack, que é um caviar de quiabo. A gente finaliza com esse caviar de quiabo, que traz um pouco mais de inteligência para o prato. Os quiabinhos veio, da Ilma Correia, que eu vou falar mais dela, uma produtora de orgânicos. E um caldo muito intenso de sabor, com a babinha do quiabo, que pra gente é super bem-vinda. A babinha é uma mucilagem que o vegetal tem, natural, e ela funciona como um espessante natural, né? Você joga no final para ela dar aquela liga e deixar o molho mais encorpado, mais aveludado, tá? Tô vendo um monte de gente fazendo cara feia, acho que tem gente que gosta de barba de quiabo. Então eu queria, por gentileza, pedir para passar o vídeo do Madrid Fusion, que foi a nossa participação. Na época eu estava comendo muito frango com quiabo, vocês vão ver as minhas bochechas como estão. Isso é uma ousadia, né? Interpretar um prato tradicional como esse, assim. Acho que a gente tem dois principais desafios nessa história, que é reproduzir o sabor de maneira mais original, mais autêntica possível. Nem sempre é fácil, porque tem sempre uma panela de ferro na jogada, um fogão a lenha, que faz toda a diferença. E um outro ponto que eu acho super importante é traduzir a emoção que a cozinha tradicional carrega. Você comer um frango numa panela de ferro ou de barro fumegante, aquilo por si só já é uma coisa... Então quando você monta a coisa empratadinha, ela tende a ficar mais fria, mais distante. Então acho que o desafio quando você faz um prato como esse, uma releitura de um prato clássico, é esse: é transmitir essa autenticidade de sabor e essa emoção que a cozinha tradicional carrega. Pode subir o som. Essa tulipinha é legal quando você faz umas 150, põe num balde assim, assistindo Netflix, e você fica tentando acertar o ossinho atrás da televisão, assim, é maravilhoso. Tá, o segundo vídeo
é do Trindade, que é um restaurante que eu fiquei, um projeto que eu tive durante 6 anos, vou falar aqui, que me pediram para falar aqui, em parceria com o Frederico Trindade, que era a princípio um conceito de cozinha mineira e que a gente quis abrir um pouco a história e falar de Brasil, né? Acho que a gente perde muito quando a gente fica com essa história de bairrismo e de competição e tudo mais. Então, assim, a proposta do Trindade era um restaurante de cozinha brasileira. Obviamente, estando em Minas, a gente prestigiava e privilegiava os ingredientes locais, né, os produtores locais. Com esse vídeo, a gente quis mostrar, falou-se aí durante muitos anos seguidos, aí 10 anos, com essa revolução, a partir do momento que se aproximou os institutos de pesquisa, as faculdades das cozinhas. Então, assim, nós tivemos encabeçado aí pelo Ferran Adrià, uma cozinha muito técnica, de muito estudo. Para vocês terem ideia, o Ferran, ele tinha um oceanógrafo contratado pelo restaurante simplesmente para mapear e catalogar algas para ele poder utilizar no restaurante. O restaurante ficava fechado durante 6 meses, os outros 6 meses eram de pesquisa, desenvolvimento, para aí sim lançar uma coleção. Então, isso foi uma revolução técnica extremamente importante para a gastronomia. Nós tivemos aí, depois desse cara, um dinamarquês do Noma, que propôs uma história seguinte: cara, que sentido faz técnica, sentido faz todo esse avanço de pesquisa, se você está trazendo um ingrediente da China. Você tem aqui em volta de você um monte de coisa legal para ser explorada. A gente hoje em dia precisa pensar, quando vai conceber um prato, no impacto que esse prato traz para o nosso planeta, para a comunidade. Então, nesse movimento de fazer uma cozinha mais engajada ecologicamente, socialmente, a turma do Noma propôs um estilo de cozinha local, né? E aí isso aí já 6, 8, 10 anos, 8 anos atrás. Acho que a gente vive um momento agora que seria uma terceira revolução, na minha humilde opinião, que é e essas pessoas que estão por trás desse processo todo. É um movimento que já é comum em muitas áreas, que é de humanização, né? O que adianta esse restaurante estar lá com 3 estrelas, com muita técnica, com o melhor ingrediente, trabalhando com o local, preocupado com o planeta, e se eu tenho lá 20, 30 pessoas trabalhando, massacradas dentro de uma cozinha, sem tempo de ficar com a família, sem tempo de ter lazer, né? Então acho que é o momento de pensar nessas pessoas que estão dentro dessas cozinhas, de pensar nesses produtores, que são esses caras que dão a vida para entregar para a gente um ingrediente no seu melhor momento, né? E é literalmente dia após dia, debaixo do sol, né? Tem uma frase de um produtor de queijo da Canastra que eu acho genial. Eu fui lá visitar os caras lá na Canastra, com o pessoal do Sebrae, e aí ele super bonitinho recebeu a gente. Na roça eles passam um negócio tipo um azeite, um negócio para lustrar o cabelo, né? E aí ele recebeu a gente e falou: fazer queijo é um trem manhoso, você tem que ter paciência e tal, mas se tem um negócio que as vacas covardeiam com a gente, é dar lei dia de domingo. E é bem isso, assim, faça chuva, faça sol, pode ser segunda, terça, Natal, Réveillon, o cara tá lá, tirando leite, curando queijo. É uma história muito bonita, a história da Canastra, que geralmente quem faz o queijo artesanal em Minas são famílias, né? É o homem cuidando do pasto e do animal, e a mulher fazendo o queijo. Por isso que os queijos são tão bons, e é uma injustiça danada que os queijos carregam o nome dos caras, assim. Afinal das contas, quem leva a fama é o produtor, mas o grande mérito é da mulher que faz o queijo. Então esse vídeo fala um pouco disso, do Trindade, das pessoas que estavam na cozinha. A gente está longe de ser perfeito, eu não quero aqui fazer um discurso de que na minha cozinha é Disneylândia, todo mundo é feliz. Não, tem dificuldades, mas acho que a gente tem que ter esse desejo e essa intenção de ter um ambiente mais humanizado possível, mais confortável, né, para todo mundo que está trabalhando. Então a gente mostra alguns personagens: Dona Vilma Correia, que é uma produtora de orgânicos, o Bruno, do café, o Camilo, da Campani, que é o cara que faz os pães artesanalmente para o restaurante, e do nosso staff. Eu queria que passasse, por favor, o vídeo do Trindade, a Cozinha do Brasil.
reza. Mas aí a gente tem a chance de saber que está na caridade. Porque senão você não tem chance de saber. Você fica só naquele burburinho, né? Aquela loucura toda. De repente, qualquer coisa que passa na cabeça, ou qualquer dor, ou qualquer coisa, é só chegar no campo. A vida do campo é estar em contato com tudo que faz parte da natureza humana. E o homem se afastou. Esse processo de preparo da massa, de acompanhar a massa se transformando até o momento final, assim, que é o anfinagem, que é o dentro do forno, de colocar a massa no forno e tirar um pão. Isso traz assim, uma história de uma realização. O pão que a gente busca é exatamente isso. O pão compartilhar momentos, compartilhar histórias, circunstâncias de cada um. Café é paixão. Café é algo acima de um drink que você toma de manhã para sentir mais energia. Do café produzido no Brasil, produzido no Brasil. Feijão, biscoito polvilho, biscoito de fubá, amendoim, goiabada, doce de leite, queijo nozinho, queijo de cabra, leite, fubá de mudada, mandiopan, azeite de mamona, sabão de cinza, tem também o açúcar mascavo, a rapadura, a cuia, birimbau, panela de pedra, panela de ferro, tacho de cobre, suspiro, chapéu de palha, botina, meia, olha que bacana, guarda-chuva, galinha-chuva, agora nós temos também, capa de chuva, e tem outras coisas também que a gente vende aqui, que tem que ter, né, vídeo de pipoca, até brinco, cada brinco dá 2 pipocas, quando você vai ver, você sabe que contou mesmo, né? Então, o doce de leite, o capa de carnudo, o torresmo, isso, eu acho que tem que ter todo o armazém, né? Esses são lugares que quando vocês forem a Minas, vocês precisam conhecer. Assim, o Roninho, que é esse personagem, ele tem uma mercearia em Itabirito, que ele herdou do pai, o seu Juca, e eles têm caderneta até hoje. Você vai lá comprar e fala, deixa eu ver se seu vô devia vovô aqui, porque senão não libera não, sabe? E ele tem um repertório de casos maravilhosos. O Bruno é da Academia do Café, que é um dos pioneiros desse movimento novo de café, né, de valorização de outro ingrediente, que é um ouro pra gente, acho que no Brasil. Camilo e Lu da Companhia, que é uma padaria de pães artesanais, e Dona Ilma Correia, que produz em Capim Branco, que é uma cidadezinha próxima a BH, uns
vegetais de maneira orgânica há 25 anos. Mini vegetais, ervas, brotos, uma pessoa que está diariamente no campo, em contato com a terra, e é uma sabedoria sem tamanho. O último vídeo é de um projeto mais novo, que chama Alma Chef, que é uma casa de gastronomia. O Alma, além de espaço, além de restaurante, é um espaço para evento corporativo, mercadinho e escola de cozinha. É uma casa modernista da década de 50. É um lugar que tem uma proposta de cozinha de produto, né? Eu acho que comida, para ser boa, não precisa ser complicada. O ingrediente por si só, acho que o grande desafio é achar esse grande ingrediente no momento certo, né? A gente ter paciência para ele estar num ponto de amadurecimento certo, achar um produtor que tenha preocupações que vão além de grana, né? E eu acho que é isso. Aí eu queria passar o vídeo do Alma Chef, por favor. Tem um vídeo rapidinho. Vamos lá, vou preparar 3 pratinhos, na verdade eles estão praticamente prontos, eu vou só finalizar. Um é uma galinha com ravioli de miúdos, telha de angu e o próprio molho da galinha. É um prato que passa uma mensagem, pelo menos eu tento passar uma mensagem, que é o seguinte: o ingrediente, acho que uma maneira de valorizar o ingrediente é você utilizar, tentar desperdiçar, né? Tentar não desperdiçar o ingrediente e utilizar ele da maneira mais completa possível. Nesse prato a gente usa a galinha como um todo. Eu uso as partes mais nobres, coxa sobre coxa confitada, né? que é o francês faz o famoso magret de confit de canard, né? Que é a coxa sobre coxa curada e cozida na própria gordura a temperatura baixa. E é também uma técnica nossa lá de Minas, que é o nosso porco na lata, né? A turma matava, muitos anos atrás, que não tinha refrigeração, matava um porco inteiro, gigante. Por mais que tivesse lá 10 filhos para comer, não dava conta de comer o bicho inteiro de uma vez. Você tinha que manter aquilo, e uma maneira de manter era esse tipo de cozimento. Você cozinhava na própria banha do porco e deixava uma camada de gordura que ela fazia, ela isolava o ingrediente do ar, e com isso você não oxidava, não estragava e tudo mais. Toda vez que queria, final de semana, chegava os vizinhos, chegavam os parentes, você tirava um naco desse porco, fritava e servia com um limãozinho capeta, com uma cachaçinha e tal. Então a gente faz essa galinha confitada na própria gordura,
Eu faço um molho com pé, pescoço e dorso, da maneira como vocês viram naquele vídeo. Você torra tudo, cozinha com água, até extrair bem o colágeno, todo o sabor. Tem essa liga natural, não sei se está dando para ver ele. Esse aqui, ó. Dá para ver? Não. E é essa liga natural, não tem farinha, não tem maisena, isso tudo é colágeno, tá? É gelatina do próprio animal. E aí a gente finaliza com uma telha de angu, o ravioli. Eu faço um ravioli de miúdos, que é uma maneira de... Vi um monte que era feio agora. Que é delicioso. Então a gente faz uma massa com gema caipira, farinha 00 e farinha de semolina. E aí eu recheio com uma pasta de coração, fígado e moela. A gente faz uma telha de angu, se a gente parar para pensar, é o alimento dessa galinha. Né? Então eu uso o ovo, que é o produto da galinha, eu uso o milho, que é o alimento da galinha, e a galinha como um todo, pé, pescoço, dorso e as partes nobres, tá bom? Então vamos lá. Eu vou... Primeiro passo, essa galinha na verdade, ela foi marinada, que é temperada de um dia para o outro. A gente cozinhou na própria gordura, e agora eu vou usar um azeite de oliva da andorinha para grelhar essa galinha, tá? Eu vou pedir ajuda aos universitários aqui, eu vou chamar a Loara, que é uma super expert. 3 azeites diferentes. A gente usa esse azeite de oliva, que é o mais indicado, se eu estiver falando bobagem, você me corrige, que é o mais indicado para cocção, para cozimento, para a gente aquecer. Eu vou usar para grelhar essa galinha. A gente vai usar o orgânico, que é para dar uma pincelada nos docinhos da fazenda, que é a sobremesa que eu vou servir. E eu vou usar o vintage para finalizar uma sobremesa de chocolate, que chama chocolate, chocolate, chocolate. A gente finaliza com rúcula, flor de sal, páprica e um pouquinho de azeite. Que delícia! Eu vou comer aqui, então vocês ficam assistindo, brincadeira. Boa noite, é um prazer estar aqui só fazendo um adendo à aula do chefe Felipe. Muito mais para a gente falar um pouquinho rapidamente, enquanto ele finaliza o prato, sobre algumas curiosidades sobre azeite. Ele mostrou aqui muito sobre procedência, né? Seja do café, pão, o plantio do azeite, no caso aqui do que a gente veio para falar, é fundamental numa categoria como essa, que pra gente ainda gera muito desconhecimento, não é mesmo? Apesar de que todo mundo gosta de azeite aqui ou não? Sim. Mas boa parte dos azeites que consumimos não são do Brasil, né? É o caso de andorinha, por exemplo. Que então, pra gente falar de plantio, de procedência, acaba ficando distante. Andorinha é uma marca que produz os próprios azeites. E aí, não sei se todos sabem, mas isso é algo quase que único dentro dessa categoria. Porque é difícil você ter plantio. No caso, para se produzir azeites, você precisa de 2 equações importantíssimas: solo e clima. Por que o Brasil não é tão favorável? Aliás, é pouquíssimo favorável em termos de clima. Para se plantar azeite, para ter uma colheita favorável, você precisa de invernos muito chuvosos e frios. E é o oposto, né? A gente tem aí invernos até relativamente frios, dependendo da região do país, mas quase sem chuva. Vamos pensar na gente aqui, quantos dias estamos, né? Vendo um pouquinho, choveu ontem, a gente se anima, de repente de novo já para. Enfim, então, para a gente produzir, e no caso de andorinha, eu convido quem tiver a oportunidade, fica o nosso plantio no Alentejo, em Portugal, próximo a Lisboa. É um plantio hoje que já tem mais de 13 milhões de oliveiras plantadas. Azeite de procedência é só suco de azeitona, pessoal. Então, numa garrafa de azeite de verdade, você só tem que ter suco de azeitona. E hoje, infelizmente, até por conta do crescimento dessa categoria, acaba se vendo muitas garrafas aí de alguns fabricantes misturando óleos. Quanto que vocês acham que é hoje o nosso consumo per capita do brasileiro no ano de azeite? Vocês falariam quanto? 5 litros? 10 litros? Pensando na realidade de cada um. 10? Alguém acha que é menos, mais, 20, menos? Tá, boa. Se eu falar para vocês que hoje o consumo do brasileiro, em média, ano, está em 400 ml apenas.
é menos do que uma garrafa dessas que a gente costuma comprar no supermercado. Isso porque, obviamente, aqui eu estou até com uma realidade muito diferente, porque o carioca é um povo, que é um público que puxa essa média para cima. A média de consumo é bem superior do carioca. Vocês sabiam que vocês são os que mais consomem azeite do Brasil? Eu acho que por essa herança portuguesa pode ser um ponto. E é por conta muito da herança portuguesa, é verdade. Mas, em média, há muitas pessoas que ainda não têm azeite. Então, hoje, mais da metade das pessoas não tem azeite em casa. Mas existe uma questão. O chefe Felipe está mostrando aqui o aquecimento do azeite. Todo mundo acredita que esquentar azeite faz bem ou fica meio na dúvida? Sim ou não? Mais ou menos, né? Então, justamente um outro fator que restringe o consumo não é só o fato do desembolso, que a gente sabe que é muito caro, né? Mais caro do que um óleo de soja, bem mais caro. Mas é a questão do aquecer ou não o azeite. Ah, na dúvida vou colocar só na salada. E a questão é, azeite é uma gordura que, diferente das demais, ela tem uma característica própria, que é de ser monoinsaturada. Isso faz com que a rigidez dela a altas temperaturas seja elevadíssima. Ela vai tranquilamente até seus 200 graus. Então vamos pensar aqui quantos graus deve ter chegado aí nessa... Eu acho que uns 150 graus. 150 graus. E foi uma temperatura que a gente usou para dourar o frango. Então esse frango ele estava cozido, bem macio, ele foi confitado na verdade, não foi cozido. E aí depois a gente chega só para tostar a pele e glaciar nesse molho que foi feito com as aparas do frango, com as carcaças. Então, mais aí uma demonstração que, com certeza, eu justamente imaginei que você não ia falar acima de uma temperatura, porque 200 graus é alto pra caramba. Então, fiquem tranquilos, porque você esquentar com azeite, diferente das demais gorduras que são poliinsaturadas, que tem uma resistência de estrutura menor do que o azeite. Tanto é que, não sei se vocês já ouviram falar sobre a dieta mediterrânea, é a dieta considerada a mais saudável do mundo e que tem o azeite à base. Então, se vocês tiverem amigos espanhóis, já tiverem ido para a Espanha ou vivenciado aí a rotina mesmo desse espanhol, galões e galões de azeite, seja para fritar, seja para passar no café da manhã no pão, né? Eles adoram pão com azeite. Então, sim, o azeite... E eu vou falar... Aqui eu estou falando bem rapidamente, tá? Mas depois, se quiserem, eu vou ficar um tempinho, a gente fala um pouco mais sobre isso. Mas quem está falando não é nem andorinha, são estudos bem importantes, inclusive aqui já, de órgãos aqui no Brasil. A Associação Brasileira de Nutrólogos apoia essa causa, enfim, e tem uma série de estudos por trás que mostram a temperatura ideal de cocção. Então não fiquem com medo de esquentar azeite. É óbvio que outras gorduras são bem-vindas, mas se for esse o ponto, será que eu estou fazendo mal para a minha saúde? Não. E por fim, Felipe, tenho só mais um minutinho? Quando você precisar. Tá, falar sobre extra virgem. Vocês sabem o que é ser extra virgem ou não? Não? Primeira prensa? Então... Eu também achava. A questão da classificação do azeite, que é bem importante. Azeite ele é classificado de 3 formas. Ele é classificado como extra virgens, e que hoje quase que o mercado todo já virou para extra virgens, né? E não são só aqueles do rótulo verde. O orgânico é extra virgem, aquelas outras garrafas especiais são extra virgens, esse também. Então tem uma série de possibilidades na categoria de extra virgens. Para você classificar um azeite, você precisa tanto testá-lo quimicamente, ou seja, principalmente o grau de acidez, o famoso grau de acidez, quanto também você precisa provar um azeite. Por isso que é tão difícil a gente explicar como se chega a uma classificação. Mas vamos falar de forma mais focada na parte química do azeite. Para ser considerado um extra virgem, o grau de acidez limite seria de até 0,8% de acidez. E eu percebo acidez no gosto? Não. No paladar você não vai perceber essa acidez de contrarótulo que eu estou comentando aqui. A acidez percebida no paladar é outra coisa. A acidez que a gente está falando aqui de classificação é para parâmetro de qualidade de um azeite. Realmente, quanto menor a acidez, melhor esse azeite. Mas acima de 0,8% até 2% de acidez, existe uma segunda classificação, que é de azeites virgens. Mas o azeite virgem não é o azeite vermelhinho, que a gente acha normalmente que porque não é extra virgem é o virgem. Não, esse daqui, o chefe Felipe comentou, é o oliva, que é a terceira classificação. Olha que confuso que começa a ficar.
Para você chegar no oliva, ou aquele ideal para cozinha, né? Porque ele é realmente mais suave, você vai ter, na verdade, uma junção de dois fatores. Existem azeites que vão sair acima de 2% de acidez. Esses azeites não podem ser consumidos, tá? Eles se transformam em azeites lampantes. A gente reaproveita tudo. Aqui a galinha não está sendo aproveitada por completo, no azeite também. O azeite nada se desperdiça. Você pega esses azeites que dão acima de 2% de acidez, você manda para a refinaria. Na refinaria você extrai todas as características ruins desse azeite, você zera ele em índice, você neutraliza ele em sabor, em tudo. E tem história também, você falou de aproveitar tudo, que eu descobri que, você sabe, na hora de moer a azeitona, você moe ela inteira, com caroço e tudo. Boa parte do óleo está no caroço da azeitona, mais até do que na polpa, né? Você aproveita tudo, tudinho. E mesmo o bagaço da azeitona que você fica depois com ele, você reaproveita para fertilização dos solos e para vender também para todos os produtores que tenham ali pecuária. Quais são as principais tipos de azeitona? Deixa eu só terminar então de oliva, que daí eu já vou falar disso. Então o oliva você vai pegar o refinado e você vai misturar com o azeite virgem. É para isso que o azeite virgem, no final das contas, existe. O oliva vai ser a junção do azeite refinado, que excedeu o grau de acidez de 2%, foi para a refinaria, e mistura-se com o azeite virgem. Aí é que você vai ter o de oliva, e que fica muito suave em paladar, porque você pegou um azeite refinado com um azeite virgem, então ele fica muito mais suave. A gente tem um stand de prova de azeites aqui no Rio Gastronomia, depois convido vocês a experimentar essas diferenças de paladar. Mas enfim, ficou mais ou menos claro? Então, extra virgem até 0,8, de 0,8 a 2 tem o virgem, que vai servir para a gente produzir o oliva, porque depois de 2% eu vou mandar para a refinaria e vou misturar com o virgem. E aí você tinha me falado das diferenças de azeitona. Para você fazer azeites diferentes, você precisa ter diferentes tipos de azeitona. É uma das formas que faz o azeite sair diferente. Então, não tem o mesmo gosto. Não é só um rótulo bonitinho que varia de um para o outro. Para você fazer azeites diferentes, você precisa variar duas questões. Você pode combinar duas coisas. Momento de maturação da azeitona, que é começo da colheita, a azeitona está mais verde, é igual a fruta, né? Está mais amarrada, então o gosto está mais intenso, mais forte. Conforme o tempo de amadurecimento do fruto aconteça, essa azeitona vai estar mais doce e frutada, mesma correlação com a fruta. E a questão dos tipos de azeitonas é o segundo fator que influencia para você ter azeites diferentes, porque você pega misturas de azeitonas diferentes, que nem vinho, e aí você faz então com que aconteçam processos de paladares aí, sensoriais diferentes. Tá bom? Era essa a contribuição que eu queria dar, agradeço. Manda muito bem, né? Ó, eu tenho 8 minutos para finalizar os 3 pratos, tá? Nossa galinha está aqui, temperada de um dia para o outro, confitada até ficar bem macia, soltando o osso. A gente grelhou no azeite de oliva. Depois de dourada, eu glaceei ela nesse caldo que a gente fez com tem um ravioli de miúdos que também está glaciado. Então, basicamente, agora é montagem. Então, vamos lá. Tá dando para ver aí? Esse é a galinha glaciada com ravioli de miúdos e telha de angu no próprio molho. Acho que eu tenho uma foto dele aí. A gente tem? Que aí dá para entender melhor o prato. Vamos para o próximo. Vou deixando aqui. Na verdade, eu vou deixando ali embaixo para fotografar. Depois, se vocês quiserem ver de perto, é só chegar. Pô, deixa eu colocar mais uma telinha que eu tenho toque. Eu assumo. Posso pôr mais uma aí? Vamos para o próximo. Vertical de queijo e doces da fazenda.
a ideia desse prato é uma homenagem aos produtores de doce e queijos de Minas Gerais, né? Falei um pouco da nossa história lá da canastra, mas esse eu queria mostrar. Não sei se vai dar para ver. Esse é um mini figo, coisa maravilhosa. Ele é de um produtor que chama Seu Mauro, Fortuna da Terra. Eu tenho que ser preso se eu fizer alguma coisa com isso aqui, né? Tipo, se eu mudar a forma dele, se eu mudar a cor, se eu mudar... Isso já é lindo do jeito que a natureza fez e com o cuidado desse cara. Então, o grande, sem falsa modéstia nenhuma, o grande trabalho é desse cara, né? Que colhe figo, não sei se você sabe, para ele perder uma gosto, você tem que fermentar 7, 10 vezes. Depois cozinhar na calda, embalar, e o cara te entrega essa joia pronta lá no... Então, o que eu faço é assim, uma intervenção mínima no prato, é propor umas harmonizações que é super típico, super tradicional lá em Minas, de doces e queijos. E a gente faz nessa brincadeira uma evolução de sabor, tá? Então eu vou montar nessa madeira aqui uma... Queijo em Minas Gerais, antigamente, era guardado dentro da gaveta. Mineiro, né? Se estiver em cima da mesa, as visitas vão ver, vai ter que dar. Aí ele ficava dentro da gaveta. E aí a gaveta sempre de, né? Obviamente a gaveta de madeira, então a gente gosta de servir para contar um pouco essa historinha numa madeira velha. Então vamos lá, a gente vai dispor, eu vou colocar, deixa eu contar quantos? 6 docinhos, eu tenho 6 queijos diferentes, tá? Nessa evolução de sabor. Então eu vou do docinho mais aromático, mais cítrico, mais fresco, para o mais açucarado, mais compotado, mais intenso de sabor. A gente começa com um mamãozinho enrolado e vamos terminar com um mini figo, um mito. A gente começa com um mamão enrolado e vamos terminar com uma goiabada bem intensa de sabor, bem açucarada, que gruda na língua e que você fica lembrando dela. A gente vai evoluindo. Vamos, mamão enrolado. Eu tenho aqui mini figo, que eu vou colocar 2. Mamão enrolado, mini figo, docinho de laranja. Jabuticaba, essa jabuticaba é incrível, é de uma senhora em Carmópolis de Minas, chama Mazé. Ela é sem a polpa, é só a casca cozida e você olha assim, né? Parece natural, assim, tão perfeitinha. A gente coloca 2, aliás, vou pôr uma menor e uma maior, que vai ficar mais bonito. Eu venho agora com doce de leite. Esse aqui, eu vou puxar a sardinha para o meu lado. Ele é lá da minha terra, próximo, ele é de Viçosa, vocês devem conhecer. E é, para mim, o melhor doce de leite. Muito diferente do doce de leite argentino. Aliás, argentino ou não? Não? É muito melhor que o argentino, né, gente? Não. O argentino é bom. Lá em Buenos Aires, quando está cheio de dinheiro, bolsa, de férias, é maravilhoso. Mas esse Viçosa, ele tem uma parceria com a Universidade de Viçosa, que é uma universidade que é referência em agronomia. Eles fazem esse trabalho lindo. Tá? E agora eu preciso da goiabada. Essa goiabada é da terra do João Bosco. É de Ponte Nova, na verdade é de Urucânia, que é um pequeno distrito de Ponte Nova. Nessa região tinha uma indústria de açúcar, Jatiboca, e aí as pessoas que foram trabalhar na indústria, as mulheres, né, plantaram goiabal, e aí criou essa tradição da produção de goiabada, né? Essa é da Christie, que é também incrível. Deixa eu colocar um pouquinho de goiabada aqui, tá? Tá dando pra ver? Tá. E aí eu vou com os docinhos. Não sei se vocês já fizeram isso, mas eu sempre comi esse queijo dessa maneira. O queijo mussarela, quando ele é de nozinho ou palitinho, é legal você ficar desfiando e comendo os fiapinhos assim, né? Então esse é um pouco essa brincadeira. Eu tenho uma mussarela desfiadinha, que vai harmonizar com esse mamão enrolado. A gente tem um requeijão de rapa, que é típico do norte de Minas. Tá dando pra ver?
ele tem no meio da massa, essa parte escura que é uma massa de queijo cozida, e no fundo do tacho vai pegando e vai envolvendo na massa do queijo. Parece, é o que o catupiry gostaria de ser um dia, né? Isso é muito legal, esse requeijão, ele é tipo lá da região de Montes Claros e tal. Tem esse queijo, que é um queijo de cabra. Esse queijo vocês encontram ele em vidrinho com azeite, pimenta rosa, alecrim, que o francês chama de boursin, mas é uma coalhada seca de cabra. É um queijo muito ácido, muito versátil, assim. Ele funciona bem como recheio, uma tartine, um sanduíche, um ravioli, para comer com doce também, porque você consegue esse equilíbrio entre a acidez e o açúcar ele corta um pouco o açúcar do queijo. Tem outros 3 queijos. Aqui eu tenho um canastra, que é o seu Zé Mário. Na verdade, a gente tem um do Miguel, que é outro canastra, está um pouco mais curado, então tem mais sabor, mais intensidade. Ele vai com doce de leite. E aí, por último, um super curado, que tem mais de 6 meses de cura. E vocês podem ver que parece já um parmesão, né? A gente coloca ele, que é o mais intenso, que é o que vai suportar a goiabada. Se eu tivesse colocado qualquer um desses queijos com a goiabada atropelaria esse sabor, né? E aí a gente faz uma brincadeira na finalização. Eu venho em cima do doce de leite com uma farofinha de especiarias. Tenho aqui umas ervinhas, vão super bem com... Tem uma flor de pimenta que eu consegui. A gente vai colocar ela em cima do doce de laranja. Um pouquinho de amaranto, que vem para finalizar a jabuticaba. Alecrim e flor de sal. Alecrim e flor de sal na goiabada. Depois vocês provam, sal com goiabada é maravilhoso. Um pouquinho de sal e alecrim, assim, sabor. Sal, alecrim, goiabada. E aí eu vou colocar um pouquinho de suco de limão no mamão enrolado. E por último, o azeite orgânico. Uma gotinha também de azeite orgânico que vai lustrar e contrasta super bem, que esse é um azeite que tem notas mais herbáceas, então contrasta super bem com o limão e com o mamão, tá? É isso, tá dando, acho que se der para dar um close, já tá. Era profissional, eu fico ensinando ele até amanhã, vê se pode. Aqui, ó, deixa eu virar, porque a ideia de comer o prato é assim. Já preparei. Então eu vou, harmonizando cada queijinho com cada doce numa evolução de sabor. Mamãozinho com mussarela desfiada, requeijão de rapa com milho-figo, doce de laranja com canastra, coalhada seca de cabra, e aí doce de leite, goiabada, tá bom? Último prato, vamos lá. Eu tenho uma sobremesa que chama chocolate, chocolate, chocolate. Essa está na carta lá no Alma Chef, que deveria se chamar chocolate, 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 né? Uma marca da cozinha que a gente faz no Alma e que eu gosto é uma cozinha de contraste. Essa receita, a cada colherada você tem um contraste de textura e de sabor. Você tem a mousse mais crocante, você tem um brownie que é mais airado, tem a telha de cacau, eu preciso do sorvete, do gelato. Você tem uma telha de cacau que é ultra crocante, os nibs, que são os grãozinhos de cacau torrado. E aí, para finalizar, a gente entra com rúcula, flor de sal e páprica, né? Rúcula traz uma nota herbácea, flor de sal, esse sal a mais que valoriza muito o chocolate, e a páprica um defumado para a receita, né? Então, basicamente, as receitas, eu acho que vocês vão ter em algum lugar que eu não sei onde, mas foram passadas, eu posso descobrir. Vamos lá, uns pedacinhos de brownie, tem uma ganache de chocolate amargo, flor de sal, nibs, um pouquinho da páprica,
folhinhas de rúcula. Desse chocolate, e aí a gente finaliza com mais chocolate. Então, olha aí. Que é o chocolate. Desculpa, estourei o tempo. Muito obrigado. Foi um prazer estar aqui com vocês. Espero que